Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio de nossa participação no YouTube. Depois de muitas pessoas pedirem que nós saíssemos permanecendo no Instagram, porque nós não vamos sair do Instagram, nós continuaremos a responder perguntas no Instagram. Nós agora também viemos aqui para o YouTube para continuar esse processo de formação, de capacitação, digamos assim, dos nossos queridos irmãos solteiros em preparação para o matrimônio e também para os casados na consolidação daquilo que eles são chamados a viver. Então, muito obrigado pela sua presença. Divulga aí, por favor, para os seus amigos, para os seus irmãos, que nós estamos agora aqui também no YouTube, no Carmadélio Responde. Então, se você não me conhece, eu me chamo Carmadélio Souza, eu sou de Fortaleza, Ceará, sou membro da comunidade católica Shalom em Promessas Definitivas e há mais de 30 anos, graças a Deus, eu trabalho na formação e no acompanhamento de namorados, de noivos, de casados. E agora Deus me trouxe aqui para a internet para trabalhar de maneira específica com os solteiros, entenda, encalhados, os solteiros que estão imobilizados, que estão parados em sua vida afetiva. Essa foi a inspiração. Eu posso partilhar com você que no meu trabalho anterior de formação de evangelização de casais, especialmente casados, que foi o meu primeiro trabalho, eu comecei a perceber que a maneira melhor de eu ajudar os casais não era apenas resolvendo abacaxis, que muitas vezes no aconselhamento chegava para nós casais com problemas no seu matrimônio, pedindo ajuda e a gente dava a nossa pequena contribuição. Depois eu fui percebendo, daí eu ter entrado no Instagram, que ao invés de eu estar trabalhando em cima de problemas já consolidados, o ideal era eu chegar antes dos problemas, Parece pretensioso, mas foi essa a inspiração. Então nós pensamos, nós vamos começar a trabalhar com solteiros, especialmente o solteiro que está encalhado, que está parado na sua vida afetiva, para tentar dar essa contribuição na formação de famílias cristãs consolidadas dentro dos valores da fé. E aí nós começamos no Instagram e agora estamos aqui no YouTube. Claro que nós não falamos apenas aos solteiros, entenda, encalhados, nós falamos também a você que namora, a você também que está namorando ou que é solteiro que está paquerando com alguém e até mesmo a você que é casado, casada, porque você pode também de alguma maneira colaborar e ajudar os seus amigos, os seus filhos, os seus sobrinhos na saída desta situação às vezes difícil, do imobilismo afetivo, da vida afetiva parada. Então seja bem-vinda, seja bem-vinda, é uma alegria estar aqui com você. Então, assim como nós fazemos no Instagram, aqui no YouTube nós vamos fazer do mesmo jeito. Nós vamos pegar as perguntas, não sei se você sabe, nós temos um perfil no Instagram, @Carmadélio, e neste perfil, diariamente, nós respondemos perguntas dentro dessa perspectiva afetiva. Às vezes chegam perguntas de outra ordem, mas o nosso foco é trabalhar com a pessoa solteira que está imobilizada, que está parada, que está encalhada. Então, nós recebemos essas perguntas e nós as respondemos. Só que no Instagram, você sabe, o perfil são perguntas curtas e respostas curtas, porque o espaço não permite. Aqui no YouTube a gente tem a esperança de responder com mais tempo, com mais propriedade as perguntas que nos chegam. Então fica aqui o convite. Não deixe de frequentar o nosso Instagram, mas também esteja aqui conosco no YouTube, porque as duas participações serão complementares, ok? Aproveitando que você está aqui conosco, nós queremos lhe pedir que você possa curtir este vídeo, que você possa indicar também que nós estamos aqui para os seus colegas e amigos, para que nós possamos crescer na quantidade de pessoas que serão orientadas, ajudadas e formadas nessa dimensão afetiva, ok? Há muita gente necessitada, nós não podemos perder essa oportunidade que o próprio Deus nos dá de estarmos aqui na internet, também formando os nossos queridos irmãos solteiros e solteiras no rumo da saída do imobilismo afetivo. A paquera após os 30 anos costuma ser mais lenta? Sim, acompanhando o amadurecimento humano. Então, a paquera, depois de certa idade, ela é marcada por aquilo que é próprio da vida adulta. Veja, um jovem paquerando é diferente de um adulto paquerando. Embora o sentido seja o mesmo, é o cortejamento, mas o que é que muda? A maneira de um jovem expressar interesse e de reagir ao interesse é diferente de um adulto demonstrar interesse e reagir interesse. Uma das características que a gente percebe na pessoa adulta
é a serenidade, né? Uma pessoa adulta, madura, ela tende a ser mais serena, mais tranquila em relação a essa realidade da paquera. Eu já respondi algumas perguntas desse tipo, onde a pessoa mais madura, ela tinha a expectativa de se apaixonar por alguém. A pergunta era mais ou menos assim: Carmadélio, como é que eu vou amar se eu nunca me apaixonei por ninguém? E aí eu respondi a pergunta dizendo que eu não preciso me apaixonar para amar. A paixão não é um degrau anterior ao amor. Eu posso ter paixão sem nunca chegar ao amor, e eu posso chegar ao amor sem nunca ter passado pela paixão. E posso me apaixonar e depois migrar e evoluir para o amor, que é o ideal. O que sustenta o relacionamento afetivo é o amor, não é a paixão. A paixão, ela tem vida curta, ela cumpre a sua missão. E nem todo mundo se apaixona. Há pessoas que nunca se apaixonam. Por quê? Por temperamento, por característica pessoal. Cada pessoa responde de maneira diferente a essa questão afetiva. Então, a pessoa mais madura, o que eu chamo de pessoa mais madura aqui, não é um adolescente, né? Uma pessoa que já está, digamos, mais caminhada, a maneira como ela reage à questão da paquera, né, do interesse afetivo, é bem mais serena, é muito mais tranquilo, né? E é bom que assim seja, porque se espera que uma pessoa mais madura, na idade também, ela seja capaz de não se entusiasmar com facilidade, de não se iludir com facilidade. Porque veja, na imaturidade, especialmente na imaturidade afetiva, quando há um grande interesse de que aquilo dê certo, muitas vezes o jovem mete as mãos pelos pés, né, com boa vontade, mas acaba errando, acaba se enganando, acaba vendo que não existe, acaba se dando mais do que recebe e a coisa começa a complicar. Ao passo que uma pessoa mais madura, mais adulta, em tese, porque a gente sabe que também existem adultos que são infantis, mas em tese ele vai reagir de maneira muito mais serena, muito mais tranquila a essa questão da paquera. Então, sim, ela costuma ser mais lenta, porque inclusive é até bom, porque ela sendo mais lenta, ela gera mais segurança no processo, tanto do homem como da mulher. Então, é essa a resposta. O senhor consegue um marido cristão bom para mim? Minha irmã, olha, é o seguinte, eu não tenho como lhe prometer um marido cristão, né? Assim, nosso trabalho aqui no Instagram e agora também aqui no YouTube é ajudar os solteiros cristãos que estão imobilizados, que estão parados, que estão encalhados, a saírem do imobilismo, né? A encontrarem alguém a partir do autoconhecimento, a partir da percepção da sua própria jornada afetiva. É um trabalho, é mais interno do que externo. Não é tanto um trabalho de aparecer alguém para mim, mas é o de eu estar preparado para encontrar alguém que virá a mim. Ou seja, a proposta inclusive do nosso curso Desencalhando Dragões e Princesas, né, que eu lhe convido a fazer se você não faz, é exatamente esta, de ajudar o solteiro a encontrar uma saída, primeiro, a partir do autoconhecimento, saber onde é que ele está, a partir da sua localização afetiva, e a partir daí ele se reposicionar em sua jornada afetiva, tentando mudar a sua história, a sua jornada. Então, aparecer alguém, muitas vezes as pessoas imaginam que o que resolveria a minha vida afetiva é se aparecesse alguém. Todo o meu problema reside de eu não ter alguém. Não, você está enganado. Seu problema não é não ter alguém. Claro que sem ter alguém você não vai ter relacionamento, eu sei disso. Mas há algo que antecede este ter alguém. E o que é que antecede a este ter alguém? É você saber quem você é você estar melhor preparado para viver uma vida afetiva de forma madura, de forma serena, sem tantas mazelas e sem grandes ferimentos, né? Sem grandes feridas. Tem muita gente machucada na sua vida afetiva porque entra de cabeça, porque entra de peito aberto, porque entra despreparado, porque pensa que essas coisas ninguém precisa de preparação e vai de qualquer jeito. Então, eu não tenho como lhe prometer como você coloca aqui, um marido cristão. Não tenho, não é nossa proposta, mas você pode, fazendo o nosso curso, né? E nos acompanhando também no Instagram e aqui agora no YouTube, você pode ser gradativamente formado para poder entender onde você errou até aqui. Porque veja, se você está pedindo um marido cristão para você, supõe-se que você já tem uma certa idade, assim, né? E que você já tentou de todas as
formas e não conseguiu. Então talvez alguém possa lhe dar alguém para você. Só que não funciona, não é assim. Nem é bom que seja assim. Esta é uma jornada que cada pessoa tem que fazer por ela mesma, né? A gente tem que encontrar o nosso próprio cônjuge, nosso futuro cônjuge, a partir da nossa própria localização afetiva, a partir do nosso reposicionamento afetivo. Então, não tenho como lhe dar, mas tenho como lhe ajudar. E aqui fica o convite para você continuar nos acompanhando no Instagram, nas perguntas e respostas, e também aqui no YouTube. E se você puder, faça o nosso curso, que com certeza vai lhe ajudar bastante, ok? Para quem não sabe, a expressão dragão, que nós usamos dentro do nosso perfil, ela diz respeito aos homens, né? A gente chama os homens de dragão, porque, em tese, a grande maioria são muito feios. Então, para tirar qualquer tipo de ilusão, nós já falamos de dragão, para que você possa ter a expectativa de encontrar um homem de coração bom, mesmo que não seja tão bonito assim. Ok? Claro, se a gente puder juntar um coração bom com a beleza, sem problema. Mas a maioria de nós somos pessoas médias, né? Então a gente não é esses balaios todo não, como se fala, tá bom? Então é por isso que a gente chama aqui de dragão. Dragão disse que queria crescer na amizade, mas quando mando mensagem, passa 2 dias para responder. Eu quero dizer que você está entrando no mundo dos homens. De maneira geral, a não ser que o cara esteja muito interessado, ele nunca responde na mesma hora. Quando há interesse, ele responde imediatamente. Mas eu defendo a tese de que relacionamentos consistentes precisam de inícios consistentes. Eu, pessoalmente, na minha experiência de acompanhamento de casais, de namorados, de casais casados também, eu tenho muito medo de relacionamentos que começam sem consistência, que começam de forma, digamos, abrupta, queimando etapas. Então, o que é que eu sugiro no caso como esse, da sua pergunta? Ele falou que queria crescer na amizade. Se você fica mandando muita mensagem para ele, você está passando para ele que está ansiosa. E isso a desvaloriza. Então, qual é o ideal? O ideal é que você mande uma mensagem para ele e deixe ele responder. Se ele não responder, você também não diz nada. Porque, veja, o que é que acontece? Você manda mensagem, ele não responde. Aí você manda uma segunda mensagem, ele não responde. Quando ele não responde a segunda mensagem, começa a surgir na sua cabeça uma série de questões. Meu Deus, por que ele não responde? Será que ele realmente quer crescer na amizade? Por que ele não respondeu? Será que ele não quer mais conversar comigo? Começa a se criar uma série de cenários, muitos deles que não tem nada a ver com a realidade. Então, nós estamos falando aqui com pessoas adultas, né? Estamos lidando com pessoas adultas. Qual é o ideal? Você manda a mensagem e aguarda a resposta. Se ele demorar 2 dias para responder, você vai esperar 2 dias para responder, entendeu? É o ideal. Ah, mas se ele não responder, ele não tem interesse. Ah, mas se ele tiver esquecido, ele não tem interesse. Então a resposta já foi dada. Quando a pessoa demora muito a responder e só responde quando você cobra a resposta, você está antecipando a resposta dele, porque o fato de ele não ter respondido já é uma resposta. Entende? Então essa demora há um certo limite. É verdade que, de maneira geral, os homens não respondem imediatamente. A gente espera um pouco para responder. E junta com a ansiedade feminina que quer resposta logo. Mas eu diria, mande a mensagem e aguarde a resposta. Você vai tentar ser reativa e não proativa. Tente deixar com ele essa proatividade. Você faz uma pergunta, ele responde. O ideal é que ele responda com uma pergunta e você responde a pergunta dele. Esse é o ideal para se alimentar o relacionamento, né? O processo de conhecimento. Mas não sendo assim, você pergunta e espera a resposta dele. Você pode jogar uma outra pergunta, ou seja, alimentando, né, a conversa, o relacionamento e observando como é que ele está se posicionando. Se você manda uma mensagem, ele responde, depois você fica puxando conversa e você vê que ele não dá muita atenção, ele é monossilábico, sim, não, ok, né? A gente vê que ele não está muito interessado. Aí você deve recuar. Por incrível que pareça, dá mais fruto você recuando e ele vir atrás de você do que você aumentar a intensidade para ver se não perde. É exatamente o contrário. Geralmente acontece assim, a mulher pensando assim, bem, se eu não aparecer agora, há o perigo dele me esquecer. Então eu vou falar muito para ele saber que eu existo, eu tô aqui. Aí ela fala, ela manda mensagem, ela manda figurinha, manda isso e aquilo. E ele não responde na mesma medida. Aliás, homem nenhum responde na mesma medida. Normalmente o homem responde bem menos do que a mulher. A mulher manda mais do que o homem manda. Esse é o padrão. Aí ela fica mandando. Como ele não responde no mesmo nível, ela tende a aumentar a quantidade de mensagens para ver se o estimula. Só que o efeito é contrário. Porque quando você é muito ansiosa, o cara se sente asfixiado. Há uma sensação de asfixia, de alguém que está marcando colado. Aí o efeito é contrário. Então você, e aqui fica uma dica, né, para as mulheres, se valorize. Você não está à venda.
Então manda a mensagem, espera a resposta. Aí ele não respondeu, fique na sua. Se ele tiver real interesse, ele vai responder. E se ele não responder nunca, ele já deu a resposta. Pronto. Você fecha o ciclo e vida que segue. Conversamos muito pelo WhatsApp. Estou gostando dele. Como evidenciar isto? Bem, você evidencia dizendo frases que demonstrem para ele que você está pensando nele. Por exemplo, orei por você hoje. Você aplica isso. Olha, eu rezei por você hoje. No meu terço, eu tirei uma dezena para rezar por você. Olha, aquilo que você falou comigo naquele dia, eu rezei naquela sua intenção lá da faculdade. Entendeu? Você vai colocar que rezou por ele em algo que é importante para ele, que ele partilhou com você. Vocês não estão conversando muito, né, pelo WhatsApp? Então ele vai dando informações. E a partir dessas informações você... Agora, ore mesmo, né? Não é só frase de efeito, não. Você tem que realmente orar. Ajuda também você colocar, por exemplo, olha, eu tenho lembrado muito de você. Apenas isso. Não vai dizer, eu tenho lembrado muito de você porque acho que eu estou apaixonado de você. Não diga isso, eu tenho lembrado muito de você. Apenas a frase. O cara vai entender o que você está querendo dizer. Ou, eu fico feliz quando eu falo com você. É bom quando você fala comigo. Eu fico feliz quando você entra em contato comigo. Quando eu vejo que tem som de chegada de mensagem, eu penso, será que é ele? Frases desse tipo sinalizam para o cara que você está ficando interessado nele. Assim, né? Você não vai chegar diretamente para ele dizer, eu tô gostando de você. Não é o ideal. Você sinaliza para despertar nele o interesse. Porque veja, se ele só vier a você a partir do momento que você faz tudo, você vai ter o seu lado muito fraco. Simples. E tende a não dar certo. Então é melhor que você espere que venha para você um homem que se garanta, um homem forte, que sabe o que quer, do que você ficar na expectativa de um cara que é fraco e que não vai conseguir corresponder àquilo que você espera. Então, assim sendo, você pode sinalizar a partir de colocações como estas que eu dei aqui, que você está interessado, mas solta a frase e deixa. Não fica puxando com o e aí, o que você acha do que eu disse? Você gostou? Não. Você vai dizer, senti sua falta. Ponto. Deixa com ele a questão, deixa com ele o reposicionamento. Eu acho que é um dos medos que eu mais percebo nas mulheres, é o medo de parecer atirada. Muitas perguntam, eu não quero parecer atirada, e você está certo. Você não deve parecer nem atirada, nem desesperada. Porque se você aparece atirada e desesperada, o efeito é contrário. O cara se afasta de você. Então você tem que chegar demonstrando seu valor. Algo assim, sim, eu estou gostando dele, ele tem dons, mas eu também tenho dons. E se ele namorar comigo, se der certo, vai ser bom para mim, mas também vai ser bom para ele. Então você tem que ter essa perspectiva de que você tem algo a dar e também tem algo a receber. Você tem um valor, não como uma esmolé de afeto, como uma carente que anda tirando para todo lado para encontrar rapidamente alguém. Isso a desvaloriza. E os homens não ficam, desculpa, com mulheres assim, que facilmente eles conseguem. O homem é chamado, ele se sente chamado a conquistar. E aí se você já sem ele querer lhe conquistar, você já se deixa conquistar, qual é o mérito que ele tem? Ele não vai ficar. Podemos comungar pedindo ao Senhor, a Jesus, né? Por um José? Pode, não tem problema, né? Nós podemos pedir a Deus que Ele nos dê alguém, nosso esposo, nosso futuro esposo, nossa futura esposa, José, a Maria, não tem problema. Mas é importante você, junto com o pedido que faz a Deus, e é legítimo porque Deus é nosso Pai e Ele quer nos ajudar, também aí, há pessoas que imaginam que Deus não tem preocupação com esta área afetiva. Não, Deus não se preocupa com isso não. Claro que Deus se preocupa com isso. Porque Deus nos ama, e se Ele nos ama, tudo da nossa vida interessa a Ele, inclusive a nossa vida afetiva. Atenção, é a partir da nossa vida afetiva, do nosso estado de vida, que nós vamos conseguir viver plenamente aquilo que Deus pensa para nós. Por exemplo, o matrimônio, né, que a grande maioria das pessoas são chamadas ao matrimônio. Como é que eu vou casar com alguém se eu primeiro não tiver uma vida afetiva com este alguém? Um namoro, né? Tem que ter esse processo aí. Então não há nenhum problema de você pedir a Deus em oração que Ele providencie o seu José. Porém, e aqui vem algo muito importante, colabore com a providência divina. Aí é uma parceria. Deus não tem uma pessoa pronta para você. Deus dá a você a liberdade de escolher a pessoa que você quiser. Agora, a providência dele vai agir para lhe mostrar se aquela pessoa que você está querendo é a do coração de Deus. É aí que entra a providência divina. Então nós somos chamados a colaborar com a providência divina. Entende? Nós colaboramos fazendo a parte que nos cabe e deixando Deus fazer a parte dele, né? Claro. Então você deve rezar,
deve colocar isso nas suas intenções de oração, na sua oração pessoal, nos seus momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, no seu terço diário, né? É importante você colocar essa intenção e peça que Deus lhe dê sabedoria e discernimento para perceber quem é a pessoa certa, que aí você precisa de sabedoria para isso, para você, percebendo que é a vontade de Deus aquele relacionamento, você crescer, caminhar e quem sabe noivar e casar com essa pessoa. Então não tem nenhum problema de você orar a Deus pedindo que Ele lhe ajude a encontrar o José. Aliás, eu acho que Deus se agrada muito de ouvir esse tipo de oração, como qualquer pai. O estado de vida é irrevogável. O que nós chamamos de estado de vida é se Deus nos chama ao matrimônio, ou à vida celibatária, né, ou ao sacerdócio, né, por exemplo. O que eu posso dizer sobre essa pergunta? O chamado divino é irrevogável, ou seja, Deus tem um plano determinado para a nossa vida. Inclusive, no meu curso Desencadeando Dragões e Princesas, eu falo demais sobre isso. Tem um módulo do curso chamado Deus tem um plano determinado, mas não tem um plano determinista. Ou seja, acreditar que Deus tem um plano determinista é acreditar que tudo já está resolvido com antecedência, que nos cabe apenas dizer sim ao que já foi resolvido com antecedência. Então, Deus tem um plano para nós. Por exemplo, eu sou um homem casado, Deus me chamou ao matrimônio. Então, o meu estado de vida é um matrimônio, ok? Mas eu respondi ao matrimônio a partir da minha liberdade. Eu não fui obrigado a casar. Eu casei porque eu quis. Se você quiser ou se eu quiser, eu posso estragar o plano de Deus. Deus tem um plano para mim, por exemplo, de matrimônio, mas eu posso fazer besteira, que Deus me livre, ou que Deus nos livre, e a gente perder o nosso chamado. Não é perder no sentido de que Deus muda de opinião, perder no sentido da gente deixar de viver aquilo que Deus nos chama. Então o chamado de Deus é irrevogável. Deus pensou assim, eu quero para fulano o matrimônio. Ponto, é o plano dele. Agora, se você vai responder ou não a este plano, parte da sua liberdade. Certa ocasião, eu recebi uma pergunta muito próxima a essa, onde a pessoa perguntava se ela podia mudar de estado de vida porque não estava conseguindo alguém. A pergunta era essa. E eu achei estranho, porque veja, corrobora isso que eu estou falando aqui. Ora, se o estado de vida ele é irrevogável, né, um chamado que Deus faz a mim, mas sou eu que respondo na minha liberdade, eu não posso mudar aquilo que é irrevogável. Ou seja, eu vou agora ser celibatário porque não consegui ninguém. Celibato não é fuga, celibato é uma vocação, é um chamado. Há pessoas que Deus chama ao celibato. Há pessoas que nunca casam, que são solteiras, ponto. Elas não são necessariamente celibatárias, são pessoas solteiras, não é? Então, a pessoa faz essa pergunta, eu posso mudar de vocação, já que eu não consigo essa, vou para essa? Não, vocação não é assim, a gente não está brincando. O que pode acontecer é uma acomodação. Por exemplo, eu sou chamado a matrimônio, por razões diversas, por circunstâncias diversas, eu não consegui encontrar alguém, né? A gente fala sobre isso no nosso curso, eu não consegui encontrar ninguém, ou eu sou uma pessoa muito tímida, ou eu perdi as oportunidades que eu tive, ou sei lá, eu tive feridas no meu passado, eu não conseguia acolher ninguém, eu tinha medo, eu era insegura, etc. E a pessoa, por essas questões que eu coloquei aqui, ela acaba se adaptando a ser solteiro, solteira, não porque seja o chamado dele ou dela. Ela se adapta a ser solteiro porque não conseguiu abraçar a sua vocação ao matrimônio. O que existe é isso, a gente se acomoda, a gente se ajusta ao possível, mas não é uma mudança no sentido de eu vou deixar de ser o que Deus me chama assim. Eu continuarei sendo até o final chamado ao casamento, por exemplo, se é o meu chamado, que eu vou na minha liberdade dizer sim ou não, porque eu sou livre, né? E eu vou viver minha vida respeitando o chamado que Deus me fez, mas eu é que vou viver. Deus não vai viver por mim aquilo que Ele me deu para eu viver por mim. Sou eu que vou viver, claro, sempre com a sua graça, sempre com sua bênção. Aquele axioma que diz, a graça supõe a natureza. Entende? A graça supõe a natureza. Deus nunca deixa de agir, mas Ele conta com a nossa colaboração. Nessa questão do imobilismo, da saída do imobilismo afetivo, que é o que a gente fala muito no nosso Instagram e nos nossos cursos, um grande problema é exatamente este. A gente fica esperando que alguma coisa aconteça, ninguém sabe exatamente o que, mas qualquer coisa aconteça para que a nossa jornada afetiva seja transformada, quando na realidade a nossa jornada afetiva ela começa a partir de mim, do meu pegar as rédeas da minha vida afetiva e conduzi-la segundo a vontade de Deus. Este é
o caminho. Então, o chamado de Deus é irrevogável, como nos diz as próprias Sagradas Escrituras, né? O chamado de Deus é sem arrependimento, como está lá, São Paulo fala sobre isso, mas eu tenho a liberdade de dizer sim ou não a este chamado. Então é isso, estamos terminando a nossa primeira participação aqui no YouTube. A intenção é nós estarmos nesta vibe aqui, nós vamos continuar tendo as nossas perguntas e respostas no Instagram, e agora estamos aqui no YouTube também ajudando. Você pode também mandar sua pergunta no próprio Instagram, porque essas perguntas que nós estamos vendo aqui são perguntas do Instagram, e nós vamos, a partir das perguntas do Instagram, nós vamos elencar algumas perguntas para trazer para o formato, esse formato que nós estamos aqui no YouTube. Se você não me segue, fica o convite para você me seguir no Instagram, @karmadélio. Será um prazer poder juntos estarmos nessa jornada maravilhosa de abraçar o nosso estado de vida. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveita e comenta aí alguma coisa do que nós falamos, o que é que você pensa também, sua opinião pessoal, e vamos nos enriquecer mutuamente. Claro, as minhas respostas não são respostas absolutas, é a percepção que eu tenho. Você pode ter uma percepção diferente também, sem problema, e nós vamos nos ajudando mutuamente nesse sentido de juntos buscarmos a vontade de Deus, tá bom? Até a próxima, então, um abraço e shalom.